Bom, então vamos iniciar aqui esse vídeo sobre os tipos de conhecimento, né? Aqui da metodologia científica da nossa disciplina. E aqui no caso, para começar, né? Então pegar aqui um gráfico sobre o conhecimento, né? Baseado no livro do professor Nilson José Machado, lá da Faculdade de Educação da USP, né? Tem um livro sobre epistemologia e didática e que ele faz essa organização aqui dos tipos de conhecimento. Vários autores também vão tratar de uma maneira ou outra mais ou menos parecidos, né? Então aqui nós temos aqui esse sistema de conhecimento, né, na realidade, desde os dados até a inteligência, né, e aí talvez outros falem sobre a sabedoria, né, que aí talvez seja um grau além da inteligência, né, mas aqui no caso a gente tratar aqui esses quatro tipos aqui de, de visão sobre o conhecimento. Né? Então, o primeiro aqui são os dados. Né? Você tem dados, vários tipos de dados, números e palavras, né? Tudo misturado, né? Principalmente hoje em dia, né? Com essa rede de informações na internet. Né? Então, cada dia que passa, a gente tem uma quantidade inimaginável de dados sendo gerados. Né? Então aqui nós temos, por exemplo, os dados eles estão em um banco de dados. Né? Então ali eles são jogados dados por acumulação e os dados são importantes quando é necessário. Né? Então, por exemplo, se nós queremos o telefone de alguém, né? Aí a gente pode procurar em um banco de dados, por exemplo, na internet, e a gente tem aqui no caso ah, os dados sendo utilizados aqui quando são importantes. Né? Então, quando é importante, a gente utiliza, quando não, eles estão lá acumulados. Né? No caso, quando a gente pega esse um dado específico, né, esse dado ele pode virar uma informação. Né? Então, aqui no caso, a informação precisa de um telefone de um médico específico. Né? Eu vou lá naquele banco de dados eu consigo encontrar. Né? Talvez um aplicativo, né, eu consigo encontrar. E aí, nesse caso da informação, né, quando a gente pensa na informação, por exemplo, notícia de jornais, né, nós temos aqui as informações, elas são um pouco úteis, né, mas e a gente tem aqui o veículo de informação também, né, que pode ser o jornal, a televisão, uma plataforma, né, mas ela é caracterizada pela efemeridade e fragmentação. Então, aqui nós temos a informação ela é efêmera, o jornal, por exemplo, a notícia de ontem já não importa mais. Né? A televisão informa alguma coisa, uma outra semana pode ser que ela está dando uma informação completamente diferente com o mesmo assunto do que ela deu no dia ou na semana anterior. Né? E aqui também fragmentado, né? A gente pode ver os jornais, né, televisivos que a informação é totalmente fragmentada, tem várias informações sobre várias coisas ao mesmo tempo. Né? Então, ela é fragmentada. Né? Já no caso do conhecimento, nós temos a teoria, então, banco, veículo de informação, a teoria sobre um certo tipo de conteúdo, um certo tipo de conhecimento. Então, quando essas informações são organizadas, não são fragmentadas, né, são organizadas para a gente chegar a alguma conclusão, a gente tem a geração de um certo conhecimento. Né? Então, por meio da teoria, né, a gente organiza essas informações e gera um novo tipo de conhecimento. Né? Por exemplo, os dados eles podem ser trabalhados na forma de informações e a sistematização dessas informações pode gerar uma conclusão, uma teoria sobre um certo fenômeno. Né? E aí, nesse caso, nós temos a compreensão, né, e o conhecimento, ele tem uma história e evolui com o tempo. Pode evoluir para cima e para baixo, né, mas teoricamente tem a evolução do conhecimento. Né? Então, esse conhecimento ele pode ser armazenado. Né? Então, por exemplo, os livros, né? Tem livros de cálculo, livros de química, livro de linguística. Né? Esse conhecimento ele pode ser armazenado, né? E pode ser consultado futuramente. Né? É diferente da inteligência. A inteligência está
relacionado com pessoas, né? Então a pessoa é inteligente ou não, ela adquiriu tanto conhecimento que ela tem a inteligência de uma decisão sobre um certo problema, sobre um certo assunto. Né? Então aqui no caso, por exemplo, em projetos, né? Eu posso utilizar meus conhecimentos para um projeto e resolver um problema. Então estou utilizando a inteligência. Né? E aí tem um outro fator que não está aqui, né, que seria a sabedoria, seria a articulação de maneira harmônica entre esses tipos de inteligência para eu tomar uma certa decisão. Né? Aqui eu tenho a elaboração de projetos de um produto, né, por meio da inteligência, e a partir de várias inteligências eu consigo, por exemplo, tomar a melhor decisão. Né? E aí seria a sabedoria. Então, assim, a gente tem esses níveis aqui do conhecimento que o Nilson para na inteligência, não sei se em outros livros ele se aprofundou um pouco mais, né, mas de maneira geral é essa organização aqui, né, sobre dados, informação, conhecimento e inteligência. E aqui no caso, no livro do Lefeld, né, Barros Lefeld, nós temos aqui a definição do conhecimento. Né? O conhecimento pode ser definido como a manifestação da consciência de conhecer. De forma mais simplificada, disse que ele existe quando a pessoa ultrapassa o dado vivido e consegue explicar, né, aquele dado, a organização, como eu disse, dos dados e informação, e as informações podem virar um tipo de conhecimento, certo? E aqui é uma das definições sobre o conhecimento. A gente tem várias pesquisas, né, e a evolução da epistemologia, ou seja, o estudo do conhecimento, como se dá o conhecimento, sobre a verdade, se existe uma verdade absoluta ou se a gente constrói a verdade humana. Né? Então, tem vários questionamentos filosóficos sobre o que é o conhecimento. Né? E aqui nós temos os tipos de conhecimentos mais comuns, que se resume a quatro, né? Pelo menos aqui no caso das maioria dos livros de metodologia científica, dá ênfase para esses quatro tipos de conhecimento. Né? Então, na busca pelo conhecimento e solução dos problemas, o homem desenvolveu, acho que vai ter uma vírgula aqui que ficou faltando, né? O homem desenvolveu vários tipos de conhecimento. Os quatro mais importantes são conhecimento popular, conhecimento filosófico, conhecimento religioso e conhecimento científico. Né? Os quatro são bastante importantes, né? Um é maior do que o outro. Nos últimos 2 séculos, né, a gente deu mais ênfase ao conhecimento científico, né, mas tem o filosófico, que é um conhecimento que, a partir do momento que vocês têm suas bases filosóficas fixas, esse conhecimento filosófico pode se tornar um conhecimento científico. Assim como o conhecimento popular, dependendo do que ele trata, ele pode se tornar também um conhecimento científico. Né? Já o religioso tem alguns teóricos que aproximam o conhecimento religioso do científico, outros que falam que não tem nada a ver, né, o conhecimento científico com o conhecimento religioso. Aí a gente pode refletir também sobre isso. Então, começando aqui com o conhecimento popular, nós temos aqui o senso comum, né, também conhecido como senso comum, as convenções familiar e social, certo? Então, aqui nesse caso, ele está baseado pelos conhecimentos do cotidiano, né? E geralmente esse conhecimento popular é o que influencia nas nossas decisões, né? A gente, quando vai tomar uma decisão, a gente não calcula a raiz quadrada ou a equação do segundo grau para tomar uma decisão. Tem alguns filmes que passam isso, né? Por meio da física, resolver alguns problemas que às vezes não dá certo também. Né? Então, assim, o senso comum é um conhecimento acumulado há milhões de anos, né? Que vai passando de geração para geração e às vezes é meio que descartado, desqualificado, né, pela ciência, mas teoricamente a ciência se desenvolveu, muitas das coisas da ciência se desenvolveu por meio do senso comum, né, e dos outros tipos de conhecimento que a gente vai ver, né, influencia bastante no desenvolvimento do conhecimento científico. Né? Então, a gente às vezes descarta o conhecimento popular, né, do senso comum, mas ele é bastante importante, né, talvez não numa reflexão um pouco mais acadêmica ou
para chegar a umas certas definições, né? Mas intuitivamente ele pode ajudar bastante a ciência, né? Então aqui é reflexivo, né? Então por meio de tentativas e erros, né? E pelo que deu certo ou não deu certo, ele pode ser desenvolvido, né, ao longo dos tempos, né? É assistemático porque não tem um método para desenvolver o conhecimento popular, né? É verificável se dá certo ou não, né? Às vezes tem alguns conhecimentos, tomar chá de camomila calma, ou isso é psicológico, né? Então, ele é sistemático, mas é verificável, né? Eu posso aplicar lá e ver se dá certo, e se deu certo com várias pessoas, é possível que ele seja comprovado ou não, né? Trabalhei no Instituto Biológico, que a gente fazia análise de plantas, o Brasil inteiro, que as pessoas diziam que tinha um fim curativo. Então, nesse instituto, ou nesse departamento do instituto, que era a farmacologia, verificava-se as plantas que tinham, pelo conhecimento popular, né, se tinha um princípio, ah, um provável medicamento. Então, era separadas e analisadas a composição do que tinha nessas plantas para ver se tinha algum princípio ativo que realmente poderia ser um medicamento ou se era comparado com outros medicamentos já conhecidos, né? Então aqui no caso é verificável, é falível, né? Pode não dar certo, né? Muitos conhecimentos populares são só ajuda no psicológico, mas teoricamente na prática não funciona, e é inexato, né? Não tem uma medida precisa, né, sobre esse conhecimento popular. Bom, no conhecimento filosófico, nós temos o uso da razão pura para questionar e discernir entre o certo e o errado. Aqui, no caso, tem várias linhas filosóficas, né? E na maioria delas usa a razão, né? Acho que em todas elas, de maneira diferente, né? Tem os ultra-racionalistas, mas tem os empiristas, né? Mas, de qualquer maneira, o uso da razão, do racional, para explicar algo, se algo está certo ou se está errado. Não é verificável, pois hipóteses não podem ser verificadas, só refutadas. Então, dentro do conhecimento filosófico, né, nós temos aqui apenas hipóteses explicativas sobre um certo fenômeno, sobre um certo conceito, né? E aqui elas não podem ser verificadas, né? Elas só podem ser refutadas. É uma hipótese, e aí no caso não são refutáveis, né? São só filosóficas, ok? E elas só podem ser refutadas e não verificadas. É sistemática porque é racional, né? Então tem um sistema filosófico sobre uma certa linha de pensamento, e a lógica porque considera a realidade coerente, né? Então aqui no caso vai se basear aqui na realidade. Inclusive outras são bem racionalistas, como Descartes, né, queria verificar o que realmente era correto e aí desconstruir toda a filosofia da Idade Média, né, e tentar reconstruir uma nova filosofia baseada em fatos que realmente são verdades, né? Por isso tem a frase lá do penso logo existo, que assim é uma das definições que se a gente pensa, então a gente existe. Então a gente pode partir daí, né, com verdades absolutas, né? Não sei se ele conseguiu provar isso, né, mas teoricamente, com agora a realidade virtual, né, será que pensa mas existe? Aí tem Matrix, né, e aí a gente pode viajar bastante sobre isso. Mas o Descartes na época não tinha nenhuma dessas tecnologias, não pensava sobre isso, né? Infalível e exata porque não é empírica, né? Então aqui no caso ela pode estar pode ser ela é infalível e exata porque não é precisa, porque dentro daquele sistema de pensamento tudo é racional e tudo é provado dentro daquele sistema de pensamento, com axiomas dentro daquele pensamento você não pode estar errado, né? Então ela é infalível e exata porque ela não ocorre na prática, né? Ela não é provada. Então ela é infalível e exata dentro daquele sistema filosófico de um certo pensador.
Nós temos o conhecimento religioso, né, que é teológico, baseado na existência de Deus, né, que no caso a teologia, né, que no caso é o estudo da existência, não da existência, mas o estudo do sistema religioso, né, infalível e indiscutível porque revela um sobrenatural. Então, dentro daquele sistema teológico, é infalível aquele conhecimento e é indiscutível porque está escrito. Né? E não só a religião cristã, mas todos os tipos de religiões. Né? Você tem um sistema de conhecimento que são dogmas que você tem que aceitar se você faz parte daquela religião. Né? Inspiracional e revelado por uma divindade, então é inspirado, né? Dizem que a Bíblia foi inspirada por Deus, né? E ali estão as escrituras sagradas, né? Que foi revelada por Deus. Né? Então é inspiracional e revelado por uma divindade. Indiscutível e exato, né? Então acredita ou não, se você faz parte daquela religião, você acredita no que está escrito. Hoje em dia, nessa modernidade líquida, né, e agora volátil, as pessoas fazem um self-service da religião, né? Pega o que é interessante para elas de certa religião, né, e faz um bem bolado religioso. Né? Eu aceito isso do cristianismo, isso do espiritismo, isso do budismo e eu monto minha própria religião. Né? Mas se for um católico mesmo ou um budista, então você tem alguns princípios ali que devem ser seguidos. Né? Sistemático organizado pelo Criador, né? Então tem todo um sistema da criação do universo, objetivos, né? Talvez não se discute porque tudo é proporcionado por Deus, né? E Deus sabe o que faz. Né? E não é verificável. Né? Então a gente não consegue, acho que até no final da Idade Média, começo da Idade Moderna, teve alguns pensadores que tentaram, né, de alguma maneira, provar a existência de Deus, né? Mas na realidade a religião é uma atitude de fé, você acredita ou não, né? E aí não tem como você provar a existência de Deus, provar o que está escrito, você só acredita e é isso. Né? Então, algumas pessoas se reconhecem com esse sistema, né? E aí aceita, e outras às vezes estão na religião, mas não aceitam tudo, né? Mas teoricamente talvez está fora da fé, né? Tem que acreditar se está dentro da religião. Bom, e aí temos por final aqui o conhecimento científico, né? Baseado em fatos reais, né? Um sistema de ideias e teorias, então elaboração de um problema, hipótese, lei e teorias, né? Tem um método, né? Um método científico, a veracidade provada por meio de experimentação, né? Algumas vezes nem tanto, né? Dependendo da ciência que a gente está falando. Mas aqui, por exemplo, na química, a gente tem aqui a experimentação como base, né? Para provar aquelas teorias, né? E aí talvez uma experimentação não diferente, quando a gente pensar na química, experimentação no laboratório, mas você pode ter coleta de dados e análise desses dados para provar algo. Né? É sistemático, não sobreordenado, então a gente tem a metodologia científica desde o século XVIII, né? Que foi desenvolvida a partir do século XVII, XVIII, mas ela foi cristalizada, né, século XIX, bastante aplicada. Né? Então a gente tem um método científico aqui para tentar desenvolver esse tipo de conhecimento. Né? É verificável, empírico, né? Então a gente pode provar por meio de experimentos, né? Ou de provas de dados ou de análise de dados, a gente pode provar aquilo que a gente está apresentando, né? É falível, né? Pode ser que uma análise, né, de certos dados, pode ser que esqueceu de algum fator e por isso que mesmo na química, na física, a gente tem vários fatores influenciando os fenômenos, né? E talvez um fator que não seja analisado pode ser que influencie na mudança dos dados ali que a gente está coletando. Né? Então é falível e não é definitivo. Pode ser que aconteceu ao longo da história, né? Que certos conceitos às vezes eram aceitos, outros tempos não. Né? Por exemplo, a teoria atômica, que foi rechaçada por quase 2000 anos, e aí depois veio Dalton lá no século XVII, no século XVII. É.
que reelaborou a teoria atômica e ela foi aceita de novo. Então, tem alguns princípios das ciências que a gente acha que é linear, né? Que é sempre em evolução, o conhecimento evolui, mas assim, a ciência ela tem vários altos e baixos, quebra de paradigma, mudança de sistema, né, de conhecimentos. Né? Então, ele é falível e não é definitivo. Inexato, mas próximo do exato. Então, a ciência tenta ser exato o mais próximo possível. Né? Mas para quem trabalha com ciência sabe que sempre há uma exatidão que a gente não consegue alcançar. Né? Não é 100%, é 99,9999999%. Né? Ou seja, não é 100%. Então, assim, ela não é exata, mas é muito próximo da exata e tenta ser o mais próximo do exato possível. Conhecimento mais importante para a tecnologia e o mundo moderno por tentar desvelar o mundo, compreender e explicar. Né? A gente tem várias, do conhecimento filosófico a gente sabe que o método científico teve vários problemas, né, filosóficos e sociais, né, ao longo dos, principalmente na Idade Moderna e Contemporânea, né, porque muitos deixaram de lado o conhecimento religioso depois da Idade Moderna da Idade Média, né, e se concentraram muito que todos os problemas da humanidade se resolveriam com conhecimento científico. Tivemos o século XX, que foi bem problemático, né? A ciência sendo utilizada para desenvolvimento de armas e promover a guerra, né? E aí esse conhecimento foi um pouco questionado e hoje em dia a gente tem esse mundo volátil, né? Que tem esse talvez chegar a um reequilíbrio entre esse conhecimento religioso e o conhecimento científico, né? Para que a gente tente chegar ao mundo melhor. Eu sou muito otimista nesse sentido, já fui mais, mas teoricamente se unir aqui o conhecimento não religioso, né, mas o mais intuitivo como o racional, talvez a gente o holístico com o racional, talvez a gente consiga chegar a um certo equilíbrio. Né? O método científico se desenvolveu com esse olhar de que resolução de problema e tinha essa visão que ele era super exato, podia acreditar. E hoje a gente pode talvez contestar e saber que ele é falível, não definitivo, né, inexato, mas é mais próximo do exato. E a gente tem o ser humano envolvido em tudo isso, que é um pouco tem as subjetividades, o conhecimento da psicologia, né, que a gente sabe que o inconsciente é mais forte do que o consciente em algumas tomadas de decisões. Né? Então tem vários fatores para a gente pensar. Então esses foram os quatro conhecimentos, né, mais conhecidos, né, que seria o popular, o filosófico e o religioso. Né? E aqui temos essas duas indicações de referência bibliográfica, então o que eu citei, o Nicho José Machado, da Faculdade de Educação da USP, né, Epistemologia e Didática, tem um curso na internet também, na pós-graduação lá da Faculdade de Educação, que tem no YouTube, e aqui um tradicional, livro tradicional, que é Fundamentos de Metodologia, do Barros e Lefeld, né, que eu baseei nesses tipos de conhecimento, tá certo? Então é isso e obrigado.